O papel treme nas mãos do caixa como se fosse dinamite acesa. O olhar dele, antes distraído pela rotina, agora queima com algo que não consigo decifrar de imediato. Eu sei, naquele segundo de silêncio denso, que não é apenas uma compra comum. É uma sentença. A nota que deveria ser só um recibo carrega 5 sinais. 5 marcas que ele enxerga e que mudam tudo. O ambiente se deforma ao meu redor. O barulho dos carrinhos de supermercado vira um zunido distante, como se o mundo se afastasse de propósito para deixar apenas aquela cena em destaque. As pessoas ainda falam, mas suas vozes parecem ecos apagados. O foco é só o pedaço de papel que agora pesa mais do que uma rocha. Minha filha ao lado tenta esconder o desconforto. Desvia o olhar, força um sorriso, mas o suor escorre pela testa como uma confissão que o corpo não sabe calar. O caixa respira fundo. O jeito como ele segura a nota é o de quem não queria estar ali, de quem não queria ter visto. É como se tivesse aberto uma caixa proibida e não pudesse mais fechá-la. E eu sinto o chão fugir debaixo dos meus pés. Porque, de algum modo, eu também sei que aquilo não é simples. Aquilo vai nos engolir. Não é curioso como a vida esconde suas maiores revelações nas coisas mais banais? Uma frase solta, uma foto esquecida, uma nota fiscal. Objetos tão pequenos, mas que podem abalar paredes inteiras de certezas. E ali, diante daquele recibo, eu entendo que estamos à beira de um abismo. Não um abismo físico, mas um que se abre dentro da alma, onde a queda não termina. Eu tento engolir seco, mas a garganta está seca demais. Olho ao redor. As pessoas percebem que algo está errado, mesmo sem entender o que. Há olhares curiosos, há cochichos contidos. A fila não avança. O mundo parece esperar. E o que está em jogo não é apenas a compra de alguns itens. É reputação. É confiança. É a imagem de minha filha e, por consequência, a minha também. O silêncio dele fala mais do que qualquer acusação. Cada segundo é uma sentença não pronunciada, mas já gravada no ar. E então surge a pergunta que rasga dentro de mim. Como algo tão simples pode carregar um segredo tão grande? O caixa inspira, hesita, e eu sinto que está prestes a falar. É como ver uma represa prestes a romper, sabendo que a enxurrada vai arrastar tudo. A nota é apenas papel, mas agora parece uma lâmina fria, cortando nossas máscaras em público. Eu penso em uma árvore atingida por um raio, continua de pé por um instante, mas já está condenada a ruir. Meus dedos se fecham, meu peito se contrai, e percebo que não tenho controle sobre o que vem a seguir. A verdade está ali, diante de nós, estampada em 5 sinais inconfundíveis. O caixa viu. Eu vi. E quando ele revelar, não haverá volta. É o tipo de revelação que não se esconde, que não se apaga, que transforma um lugar banal em palco de escândalo. Porque, quando a voz dele romper o silêncio, o mundo ao redor não será mais o mesmo. Eu sinto os olhares pesarem sobre mim, como se cada pessoa naquela fila quisesse adivinhar o que se esconde no papel amassado entre os dedos do caixa. E é nesse instante, com o coração acelerado, que me lembro de quem sou e do caminho que me trouxe até ali. Não sou apenas uma mulher parada diante de um balcão. Sou uma mãe, uma avó, uma mulher negra de 62 anos que já carregou nos ombros o peso de muitos silêncios. Cresci ouvindo que precisava ser mais discreta, mais cuidadosa, mais forte para não dar espaço a comentários maldosos. Aprendi a sorrir quando queriam me ferir, a baixar os olhos quando alguém duvidava da minha capacidade. O silêncio, tantas vezes, foi meu escudo. Mas naquele instante, diante do caixa, percebo que o silêncio pode se tornar também um cárcere. Porque as perguntas não feitas e as verdades não ditas continuam a existir, mesmo escondidas. E quando resolvem aparecer, como agora, surgem com a força de uma onda que arrebenta. Penso em minha filha, em tudo que investi nela, nas vezes em que fechei a boca para que ela tivesse a chance de abrir a dela. E ainda assim, ali está ela, com o rosto inquieto, o corpo tenso, a respiração curta. O que exatamente está escrito naquela nota que a faz se encolher diante de todos? O ar parece denso, como se o supermercado tivesse se transformado em uma arena onde cada detalhe é prova. O som dos passos, o cheiro forte da padaria ao fundo, as gondolas lotadas de produtos que ninguém mais enxerga. Tudo desaparece, restando apenas nós três. Eu, minha filha e o caixa.
É nesse recorte estreito de realidade que percebo o quanto a vida é feita de instantes que decidem destinos. Enquanto observo, uma lembrança me atravessa. Quantas vezes ouvi pessoas comentarem, em voz baixa, como se fosse normal: essas mulheres sempre escondem alguma coisa, ou gente assim nunca é confiável. Frases que se colavam na pele como cicatrizes invisíveis. Agora, diante do olhar curioso da fila, sinto como se esses julgamentos antigos estivessem prestes a se materializar, como se a nota fosse a prova de um estereótipo que muitos adorariam confirmar. Respiro fundo. Não deixo que a raiva transborde, mas ela está ali, latejando por baixo da pele. O que me sustenta é a consciência de que, ao longo da vida, aprendi a transformar a dor em resistência. Aprendi que cada humilhação pode se tornar também uma arma, se soubermos esperar o momento certo. Talvez seja por isso que tantas pessoas escolhem permanecer aqui, acompanhando cada revelação, porque sabem que não se trata apenas de uma história isolada, mas de ecos que podem atravessar qualquer um. Sinto a garganta apertar, mas não desvio os olhos. Quero ver até onde essa nota pode nos levar. Quero entender qual é o limite entre a mentira que tentamos sustentar e a verdade que insiste em emergir. E quando penso que talvez o caixa vá simplesmente devolver o papel e seguir, percebo que ele ainda hesita. Segura mais firme, olha de novo para minha filha, como se buscasse coragem para pronunciar o que leu. E é nesse ponto, no segundo em que o ar parece congelar, que entendo: o pior ainda não aconteceu. O ar não volta a circular. A mão do caixa continua rígida, como se a nota fosse um pedaço de gelo colado na pele. Eu escuto o barulho distante de um carrinho batendo numa quina, alguém pedindo desculpa abaixo, e o tilintar fraco de moedas no caixa ao lado. Tudo continua existindo, mas parece em preto e branco. Só nós três estamos em cores. Minha filha morde o lábio inferior, um gesto que ela sempre teve desde pequena quando queria esconder algo e não sabia como. Eu reconheço o medo por trás da postura. Não é só vergonha, é o pavor de ser desmascarada diante de estranhos. E eu, que já aguentei tanta coisa calada, sinto um cansaço antigo subindo como água escura, querendo me arrastar para baixo. O caixa pisca devagar, como se cada pálpebra fosse um portão se abrindo. Ele busca meus olhos, foge, volta, procura algum amparo na rotina. Mas não há. A rotina foi cancelada por uma linha impressa em papel térmico. Ao redor, percebo movimentos mínimos. Uma mulher ajusta a alça da bolsa para ver melhor. Um homem mexe no celular, mas o polegar não rola a tela, ele só finge. Um adolescente mastiga um chiclete devagar demais. Há uma curiosidade contida, uma fome silenciosa por escândalo. E, atravessando isso, um detalhe que me corta. A expressão da moça do caixa ao lado, que me mede de cima a baixo como quem já decidiu a história. O olhar dela diz: é sempre assim, sem precisar emitir som. Eu reconheço esse julgamento antigo, gasto, que sempre encontra uma forma de retornar. Eu penso no que pode estar escrito. Um nome que não deveria, um horário que denuncia uma ausência, um item caro pago com um cartão que não é dela, um endereço que nos expõe. Imagino consequências como sombras se alongando no chão, portas se fechando, parentes ligando para perguntar o que aconteceu, vizinhos trocando mensagens com prints, e aquela sensação de que, mesmo que tudo se explique depois, a primeira impressão já cravou a flecha. Não é só a verdade que define nosso destino, é a velocidade com que ela corre na frente. E a mentira, mesmo quando morre, deixa rastro. Respiro e encaro minha filha. Vejo nela duas versões convivendo na mesma pele. A menina que eu defendia de piadas sobre o cabelo, uniformes e boa aparência. E a mulher que aprendeu a sobreviver em um mundo que pede que a gente sorria para não incomodar. Ela tenta respirar pelo nariz, fininho, como se o próprio corpo tivesse vergonha de fazer barulho. Eu quase toco na mão dela, mas paro. Entre nós existe uma ponte suspensa, e qualquer movimento mais brusco pode balançar demais. O amor é isso às vezes, segurar a distância certa para não cair junto. O caixa enfim inspira. Ele aproxima o papel dos olhos, confere um ponto, depois outro, e eu vejo um tremor pequeno no canto da boca. É o tremor de quem sabe que, dependendo do que disser, muda o rumo de uma família. Em mim nasce uma vontade impossível: arrancar a tomada do tempo, congelar tudo, pedir um minuto de silêncio dentro de mim para eu juntar as peças antes que alguém as jogue no chão.
Mas a vida não pergunta se estamos prontos. Ela acende a luz e nos aponta como se fossemos uma vitrine. De repente, percebo que o piso refletivo do mercado mostra 3 silhuetas recortadas pela luz das lâmpadas. A minha, firme apesar do tremor interno. A da minha filha, encolhida como um passarinho assustado. E a do caixa, esticada demais, na postura de quem foi puxado para dentro de um papel que não escreveu. A imagem me atinge com clareza dolorida. Entre a luz branca das luminárias e a sombra nas prateleiras, existe um território em que se decide quem somos quando alguém duvida. A esperança, aqui, não é uma palavra grande, é um fio fino, mas resistente. O medo, ao contrário, é uma manta pesada, tentando cobrir tudo. Ele limpa a garganta. Sinto o cheiro de pão quente vindo do fundo e ele me dá um consolo estranho, como se me lembrasse que, por mais que o mundo desabe, existe algo simples que continua. A simplicidade é uma âncora. Ainda assim, a âncora não impede a onda de bater. O caixa abre a boca e, antes que qualquer som se forme, um homem mais atrás comenta algo sem pensar, alto demais. E, lá vem confusão. A palavra confusão cai como uma pedra no centro da água. Gera círculos. A moça do lado aperta os lábios para não sorrir. Eu sinto o rosto esquentar. Mas não abaixo os olhos. Não hoje. Penso em tudo o que não foi dito. Penso em um aplicativo aberto na hora errada, em uma assinatura que não combina, em um desconto que só aparece quando alguém tem acesso que não deveria. Penso em como as histórias verdadeiras raramente são limpas. Elas têm manchas, raspões, remendos, mas é justamente ali que moramos. Eu sinto um estalo silencioso dentro de mim. Se for preciso, eu serei a parede onde a onda vai bater. Serei. Mesmo tremendo. Mesmo sozinha. O caixa finalmente encontra a voz. Mas não a usa toda. Ele diz meu nome com cuidado e me pede um documento, tentando recuar do abismo com procedimentos. Eu entendo o gesto. Ele quer se segurar a norma para não ter que segurar a bomba. Entrego a identidade e observo meu reflexo no laminado do balcão. Rugas, marcas, olhos que já viram muita coisa e, ainda assim, insistem em procurar um caminho. O contraste me divide por dentro. Uma parte quer acreditar que tudo se resolve no miúdo, com calma. A outra sabe que há algo grande crescendo atrás da cortina. Ele confere os números, a data, o sobrenome. Minha filha pisa no próprio cadarço e quase tropeça. Segura no balcão, disfarça, e eu reconheço a pressa de quem quer sumir. Não há como. Estamos expostas como roupa no varal em dia de vento. O documento volta para minha mão. O caixa dobra a nota ao meio, depois desdobra, como quem ensaia um discurso dentro do papel. O silêncio não é mais simples. Ele tem camadas. Tem uma camada de vergonha, outra de julgamento que vem dos cantos, e uma terceira que é só medo do que ainda não tem nome. A lâmpada acima de nós pisca uma vez. Quase nada. Mas é como se o mundo piscasse junto, feito aviso. Eu sei, do jeito que se sabe sem prova, que aquele papel guarda mais do que valores e itens. Guarda um traço, um horário, um vínculo. E que, quando for pronunciado, algo vai se mover além desta fila, atravessando portas e telas. Eu sustento o olhar, respiro de novo, e espero a palavra que ele ainda não disse. A palavra que, quando vier, vai puxar um fio que ninguém mais conseguirá enrolar de volta. O caixa ainda segura a nota, e a hesitação dele se espalha como um perfume forte que invade todos os cantos. Há uma pausa que dura mais do que deveria, longa o suficiente para que cada pessoa na fila perceba que algo ali não é comum. É nesses segundos alongados que eu começo a notar detalhes que antes me escapavam. A respiração curta de minha filha, o bater impaciente do salto da mulher atrás de nós, o render leve da cadeira onde o segurança observa, fingindo distração. O mundo parece inteiro em suspensão, e dentro desse silêncio elástico minha mente se abre para memórias que não escolhi revisitar. Recordo a primeira vez em que percebi que pequenos papéis poderiam carregar verdades maiores do que qualquer discurso. Foi numa manhã cinzenta, quando encontrei um bilhete esquecido dentro do bolso da calça de meu marido. Palavras rápidas, quase rasgadas, mas que transformaram anos de confiança em uma ruína silenciosa. Desde então, sempre que vejo letras impressas ou rabiscadas em algo pequeno, sinto esse frio na nuca. Porque sei que o detalhe, o que muitos não notam, pode ser o início de uma avalanche. E agora, diante da nota que o caixa insiste em segurar,
A sensação é idêntica. Algo se esconde ali, pronto para tombar sobre nós. Eu encaro minha filha de novo. O rosto dela parece dividido entre duas vontades: confessar e fugir. É o tipo de expressão que denuncia muito mais do que qualquer palavra. Por um instante, sinto pena, uma ternura dolorida, como se eu quisesse envolvê-la nos braços e afastar todos os olhares curiosos. Mas ao mesmo tempo, há uma raiva amarga crescendo, uma raiva que não grita, mas arde por dentro. Porque não é apenas o peso do erro dela que está em jogo, é também a minha imagem, minha história, meu nome. E sei bem como nomes podem ser manchados em segundos, especialmente quando pertencem a mulheres como eu. O caixa inspira, solta o ar, dobra e desdobra o papel. Cada gesto dele parece um compasso que marca o ritmo de um suspense coletivo. Eu sinto a tensão aumentar, mas também percebo algo curioso. Quanto mais as pessoas observam, mais algumas delas parecem torcer em silêncio para que o escândalo aconteça. É cruel, mas real. Há quem encontre prazer na queda dos outros. Talvez seja por isso que, nesse ponto, muitos sentem o impulso de apoiar essa jornada, deixando um sinal silencioso de que a mensagem os tocou, como se quisessem dizer: eu entendo, já senti isso também. Fecho os olhos por um instante, respiro fundo, e sinto o calor das luzes do mercado sobre meu rosto. Essa pausa, esse segundo de recolhimento, me lembra que nem tudo é sombra. Dentro da escuridão sempre existe uma fresta, um feixe pequeno, mas suficiente para indicar que ainda não estamos perdidos. Eu me apego a isso, como quem segura um fio de lã para não se perder no labirinto. Porque, mesmo que o que esteja escrito naquela nota seja capaz de me ferir, ainda existe a chance de que eu a transforme em algo maior, em algo que me fortaleça. Quando abro os olhos, percebo que o caixa também tenta se proteger. Ele olha para os lados, ajusta o crachá, engole seco. Não é só a nossa vida que pesa naquela folha, é também a dele, que de repente virou portador de um segredo que não pediu. E nesse instante, pela primeira vez, sinto compaixão por ele. Afinal, quantas vezes já nos vimos presos em situações que não escolhemos, mas que nos obrigam a decidir? Ainda assim, a cena não se desfaz. O papel continua lá, no centro de tudo, como se fosse uma chama pequena iluminando um quarto escuro. E quanto mais a chama dança, mais percebemos que as sombras ao redor são maiores do que imaginávamos. A sensação é clara. O que ainda não foi revelado é apenas o começo. O papel continua nas mãos do caixa, e o simples fato de ele não soltar já transforma tudo em ameaça. O silêncio pesa tanto que parece uma quarta pessoa entre nós, respirando fundo, observando, esperando o momento de intervir. Minha filha ajeita a bolsa no ombro, mas o gesto é rápido demais, nervoso demais, e denuncia o que ela tenta esconder. Há uma corrente elétrica no ar, como se cada movimento fosse capaz de acender faíscas invisíveis. Percebo que não é apenas a nota que nos expõe, mas o cenário inteiro ao redor. As lâmpadas brancas realçam cada detalhe, o brilho incômodo da testa suada dela, as rugas de preocupação que me traem, os olhares atentos que se multiplicam a cada segundo. É como estar sob um holofote no meio de um palco improvisado, onde cada respiração vira espetáculo. Penso em como, às vezes, a vida escolhe lugares banais para instalar seus tribunais. Mercados, filas, corredores de hospital. Lugares em que ninguém espera nada além de rotina, mas onde, de repente, um detalhe abre portas para julgamentos implacáveis. Entre medo e esperança, minha mente dança em contraste. Uma parte de mim quer acreditar que nada do que está escrito ali pode nos ferir tanto assim. Talvez seja um erro bobo, um detalhe técnico, algo que se explique depois. Mas a outra parte, a que já viveu décadas de olhares tortos e palavras não ditas, sabe que basta um detalhe mal interpretado para que se levantem muralhas de preconceito e desconfiança. Sei que, para muitos, não importa a explicação. Importa a primeira impressão, o boato, a versão espalhada em cochichos. E essa percepção me fere mais fundo do que qualquer letra impressa. Olho para o reflexo no balcão de vidro. Vejo duas mulheres. Eu, firme, tentando não vacilar, e minha filha, quebradiça, os ombros encolhidos, a boca apertada como se segurasse gritos. A cena é tão nítida que parece uma pintura contrastada. Luz e sombra lado a lado, esperança e medo disputando espaço no mesmo quadro. E dentro de mim,
cresce uma sensação incômoda de que estou prestes a descobrir não apenas o que está no papel, mas também até onde minha filha foi capaz de ir para manter uma fachada que agora racha. O caixa pigarreia, mas não fala. O som ecoa mais alto do que deveria. É incrível como pequenas ações, em momentos tensos, se transformam em marretas invisíveis batendo contra nossos nervos. Ele respira, ajeita a nota, e quando seus olhos encontram os meus, sinto que ele pede desculpa sem pronunciar nada. Mas desculpa por quê? Por segurar demais? Por saber o que não queria? Ou por estar prestes a soltar palavras que vão se espalhar como vidro quebrado? O tempo se alonga, e percebo que o próprio mercado parece inclinado sobre nós. O corredor iluminado lá atrás parece mais estreito, as vozes parecem mais próximas. Cada detalhe da cena é uma prova silenciosa de que estamos prestes a atravessar uma porta sem retorno. E, por mais que eu deseje fugir, sei que fugir não muda nada. Porque a nota não desaparece, as palavras não evaporam, e a verdade, seja ela qual for, não se apaga. E quando penso que já suportei tudo o que podia, sinto o coração acelerar ainda mais. O caixa inspira outra vez, olha para a nota, olha para mim, e a tensão atinge um ponto em que até o ar parece prestes a se rasgar. Eu sei, sem que ninguém precise dizer, que o que está por vir é maior do que qualquer suspeita que já formamos até agora. O papel dobrado nas mãos do caixa parece ter ganhado vida própria. Ele o segura com tanto cuidado que chega a dar a impressão de que carrega uma chama prestes a se apagar. Minha filha, ao lado, desvia o olhar como quem teme encarar um espelho que revela mais do que gostaria. O tempo não corre, ele se arrasta, e cada segundo traz consigo o peso de anos de silêncios acumulados. A cena toda é como uma pintura em contraste. De um lado, a luz branca das lâmpadas que tudo expõe. Do outro, as sombras alongadas que insistem em esconder o que não queremos ver. Sinto um frio percorrer a espinha. Não é apenas medo do que pode estar ali, mas daquilo que virá depois, quando as palavras finalmente forem ditas. Porque não se trata apenas de uma nota, de um erro impresso em papel. Trata-se de confiança, de nome, de história. Trata-se de como uma revelação, por menor que pareça, pode arruinar laços ou expor verdades que ninguém estava pronto para enfrentar. É nesse espaço entre esperança e ruína que minha mente se movimenta, imaginando caminhos que se bifurcam diante de mim. Eu me lembro de manhãs em que a esperança era simples. O cheiro do café, o som do rádio baixo, minha filha saindo de casa com o uniforme ainda amarrotado, mas com um brilho de futuro nos olhos. Esses fragmentos agora se misturam à imagem dela, tensa, encolhida, com as mãos escondidas no bolso da bolsa. A lembrança doce colide com a cena amarga, como duas ondas que se chocam no mesmo mar. E percebo que esse é o dilema. Como conciliar o que sonhamos com o que a realidade insiste em nos mostrar? Ao redor, os olhares se multiplicam. Um casal mais atrás finge escolher chicletes, mas não desgruda os olhos de nós. Uma senhora segura a sacola de pão tão forte que amassa a embalagem. Cada estranho ali parece se tornar testemunha involuntária, jurados silenciosos de um julgamento que não pedimos, mas que já começou. E eu me pergunto, será que a vida sempre encontra uma plateia para as nossas quedas mais íntimas? O caixa passa o polegar pela borda da nota, como se quisesse ganhar tempo. Eu observo o gesto e penso em como tudo na vida se equilibra nesse fio de espera. O medo que paralisa e a esperança que empurra para frente. É como caminhar por uma ponte suspensa sobre um rio profundo. O vento balança, as cordas rangem, e ainda assim é preciso seguir, porque voltar não é mais opção. A respiração de minha filha está cada vez mais curta. Ela fecha os olhos por um instante, como quem implora para que tudo desapareça. Mas nada desaparece. Ao contrário, cada detalhe ganha nitidez cruel. O suor que escorre, o tremor nos dedos, o reflexo da luz na testa, tudo grita mais do que palavras. E eu sinto que, mesmo sem ouvir a revelação, já estamos sendo julgadas pela antecipação do que ela pode ser. Dentro de mim, duas forças disputam espaço. A lembrança da menina que sonhava me pede ternura, compaixão, cuidado. Mas a mulher que já suportou humilhações silenciosas me pede firmeza, clareza, coragem. É como ter dois corações batendo em ritmos diferentes, cada um puxando para um lado. E sei que, quando o caixa finalmente falar, um desses corações vai se partir.
O momento se alonga como uma respiração suspensa. O mercado inteiro parece à espera, os corredores em silêncio, as prateleiras como paredes de um teatro improvisado. E, ainda assim, nada acontece. O caixa continua imóvel, a nota entre os dedos, minha filha ao meu lado como uma sombra prestes a desmoronar. Tudo o que existe é a tensão, a certeza de que o próximo segundo carrega em si um peso impossível de ignorar. O silêncio que se estende diante de mim já não é apenas constrangimento. Ele começa a se transformar em algo maior, uma corrente invisível que prende cada pessoa ao redor, como se o ar tivesse ficado mais denso, difícil de atravessar. O caixa ainda não fala, mas o simples fato de não soltar a nota já produz um efeito devastador. Todos interpretam, todos imaginam, todos criam versões antes mesmo de qualquer palavra ser dita. É nesse ponto que percebo que o julgamento não começa quando a verdade aparece, mas quando o espaço para o mistério se abre. O vazio, às vezes, pesa mais que a revelação. Minha filha está imóvel, mas seu corpo denuncia pequenas rachaduras. O jeito como ela pressiona os dedos contra a alça da bolsa, como se quisesse rasgar o tecido só para não gritar. O brilho molhado nos olhos, que ela tenta disfarçar desviando a cabeça. Cada detalhe revela uma história paralela, feita de medo e de segredos. E eu, observando, não sei se devo sentir compaixão ou raiva, porque a cada segundo, é como se eu também estivesse sendo arrastada para dentro daquilo que ela esconde. O silêncio dela me condena junto. Penso em como as ações, por menores que sejam, produzem reações em cadeia. É como jogar uma pedra em um lago. O impacto é breve, mas os círculos se multiplicam, se expandem até a margem, até não haver água intocada. Assim é o que vivemos agora. O gesto do caixa segurando o papel, a hesitação da minha filha, os olhares atentos dos estranhos. Tudo se espalha, invisível, e vai construindo uma história que talvez nunca seja apagada. Eu sei que, quando a nota finalmente for lida em voz alta, não será apenas um detalhe exposto. Será uma onda atravessando tudo que tentamos manter de pé. Será a colisão entre esforço e retorno, entre esforço e perda. Como se cada sacrifício que fiz pela minha filha, cada silêncio guardado, cada renúncia, tivesse agora a chance de ser recompensado ou esmagado por algumas palavras impressas em preto sobre o branco frágil de um papel. O contraste é cruel. Ao mesmo tempo em que sinto a dor da exposição, também existe uma parte de mim que deseja a revelação, que deseja que, de uma vez por todas, essa tensão se quebre, que a verdade venha à tona, mesmo que doa. Porque o peso de não saber é às vezes pior do que a dor de enfrentar. E eu sei que muitos, ao me ouvir agora, podem sentir esse mesmo paradoxo, esse impulso de querer se livrar do silêncio sufocante. Talvez seja por isso que tantos escolhem compartilhar suas próprias reflexões, deixar escapar palavras que ecoam como comentários, como se quisessem me dizer: eu entendo, já estive aí também. Mas o momento não chega. O caixa permanece com a respiração curta, preso entre o dever de falar e o medo de causar estrago. Minha filha continua curvada, os ombros quase colados às orelhas, como se quisesse se esconder dentro de si mesma. E eu fico ali, entre as duas forças, sentindo a tensão subir como água que enche um quarto fechado. A cada segundo que passa, mais evidente se torna a sensação de que o verdadeiro impacto ainda nem começou. O que foi mostrado até aqui é apenas o primeiro estalo. O que vem a seguir, eu sinto, será a explosão. O silêncio que se arrasta parece agora ter forma. Ele pesa como uma cortina espessa entre nós, impedindo que a cena avance, mas também nos aprisionando dentro dela. O caixa continua com a nota nas mãos, os dedos pressionando o papel como se o próprio gesto pudesse segurar a verdade por mais alguns segundos. Minha filha mantém os olhos baixos, evitando qualquer encontro de olhares, e esse gesto simples se torna mais revelador do que 1000 palavras. Não se abaixa a cabeça assim sem motivo. Não se foge do olhar de quem carrega o sangue no corpo por acaso. Os sons ao redor se distorcem. O bip das outras caixas parece vir debaixo d'água. As vozes de quem conversa na fila chegam abafadas, como se viessem de um outro mundo. Mas, dentro desse espaço estreito em que estamos, tudo é nítido demais. Cada respiração, cada tremor, cada movimento mínimo é registrado com clareza cruel. É como estar em um quarto iluminado por uma única vela. A luz é pequena, mas cada sombra ganha contorno exagerado, monstruoso.
Eu penso nas consequências que ainda não chegaram, mas que já estão anunciadas no ar. Sei que quando a verdade se soltar, ela não vai parar aqui. Vai se espalhar como vento que atravessa frestas, entrando em casas, alcançando ouvidos, se transformando em versões e comentários. O que hoje é apenas um segredo preso num papel pode amanhã ser história repetida em almoços de família, em vizinhanças curiosas, em sussurros carregados de malícia. Essa é a força cruel do que se esconde. Quando emerge, nunca vem sozinho. Dentro de mim, duas imagens se alternam. Vejo minha filha pequena, correndo descalça pelo quintal, o riso leve, o cabelo solto ao vento. Essa lembrança traz calor, esperança, vontade de proteger. Mas a imagem se quebra quando olho para ela agora. Os ombros caídos, o rosto abatido, a boca trêmula. É como olhar para uma fotografia rasgada em dois pedaços que não se encaixam mais. O contraste me despedaça por dentro, mas também me obriga a aceitar que talvez o que esteja na nota não seja apenas um detalhe, e sim um espelho de escolhas que eu não vi ou preferi não enxergar. O caixa limpa a garganta de novo. O som reverbera como um sino num espaço vazio. É quase um aviso de que o tempo está se esgotando, de que não há como segurar a maré para sempre. Eu observo sua postura, a rigidez no pescoço, o olhar que oscila entre mim e a folha. Ele parece dividido, como se entendesse que tem nas mãos não apenas um recibo, mas uma chave. Uma chave que pode abrir portas para a verdade ou para a ruína. O mercado inteiro se torna palco. Os corredores são fileiras de cadeiras invisíveis, o chão brilhante é um tablado, e cada pessoa ao redor é plateia. Não há fuga quando a vida decide expor seus personagens diante de tantos olhos. E o que me fere não é apenas o medo do que será revelado, mas a certeza de que, ao ser revelado, nada voltará a ser discreto. A intimidade, uma vez rasgada, não pode ser costurada como antes. No fundo, porém, existe também um fio de esperança, quase imperceptível, mas insistente. A esperança de que, quando tudo vier à tona, eu consiga encontrar dentro de mim a força para transformar essa exposição em algo maior. Talvez uma verdade dita em público possa se tornar libertação, ainda que comece como ferida. Mas até que isso aconteça, estamos presos na corda bamba, balançando entre a queda e o equilíbrio. O caixa ergue o papel um pouco mais alto, respira fundo, e o gesto é suficiente para que todos ao redor se inclinem, atentos, esperando o próximo movimento. Eu sinto o coração bater tão alto que parece ocupar o espaço inteiro. É como se cada batida fosse uma contagem regressiva. Ainda não sei o que será dito, mas sei que, quando a palavra vier, ela terá o peso de um martelo que não pode ser recolhido depois de cair. O papel levantado nas mãos do caixa parece irradiar uma luz incômoda, como se aquele pedaço de recibo fosse capaz de iluminar segredos escondidos em cantos escuros. O gesto, simples e cotidiano, agora se transforma em uma cena carregada de simbolismo. Minha filha desvia os olhos, mas o rubor em seu rosto denuncia que não há como escapar. E eu sinto, quase fisicamente, que estamos diante de um divisor invisível, antes e depois dessa nota. As pessoas ao redor se inclinam de forma sutil, mas perceptível. Um passo a menos na fila, um corpo ligeiramente projetado para frente, como quem não quer perder a revelação. É curioso como o silêncio coletivo pode ser tão ensurdecedor. Não há cochichos, não há risadas abafadas, só a respiração contida de dezenas de estranhos que, de repente, se tornam parte da nossa história. O mercado, que até instantes atrás era apenas cenário banal de rotina, agora é uma arena onde cada detalhe vira símbolo de julgamento. Enquanto observo, percebo um contraste dentro de mim. De um lado, a sombra da desconfiança, do medo de que tudo desabe em segundos. Do outro, uma estranha clareza que nasce no meio do caos. A certeza de que a verdade, mesmo quando dói, também ilumina. É como caminhar numa estrada ao entardecer. O sol se esconde atrás das árvores, projetando sombras longas, mas ainda assim há um brilho alaranjado que insiste em pintar o horizonte. Luz e sombra, convivendo na mesma paisagem, disputando espaço no mesmo instante. Minha mente voa para lembranças antigas. Vejo minha filha ainda menina, estendendo-me boletins da escola com notas medianas, e eu, sorrindo e dizendo que estava tudo bem, que esforço valia mais que número. Hoje, diante desse papel,
Me pergunto se não foram justamente os silêncios que cultivei para protegê-la que abriram espaço para segredos maiores. O passado e o presente se misturam como duas vozes que falam ao mesmo tempo, criando um eco difícil de decifrar. O Caixa respira fundo. O peito dele sobe e desce em um ritmo quase mecânico, como se buscasse forças para atravessar a barreira invisível que o impede de falar. Os olhos, antes fixos na nota, agora percorrem a fila, talvez procurando um sinal de apoio, talvez pedindo permissão para romper o silêncio. E essa hesitação só aumenta a tensão, como uma corda esticada prestes a arrebentar. A atmosfera é tão carregada que até os detalhes mais simples ganham proporções imensas. O barulho de uma criança batendo um pacote no chão soa como um trovão. O clique distante de uma máquina de refrigerante ecoa como se fosse um aviso. Cada ruído comum se transforma em parte dessa sinfonia de expectativa, compondo um fundo sonoro que reforça o suspense. Eu sinto meu corpo dividido entre duas forças. Uma me puxa para o medo, para a vontade de impedir a revelação a qualquer custo. A outra me empurra para frente, para encarar de vez a verdade, seja ela qual for. Essa dualidade consome minhas forças, mas também me dá consciência da encruzilhada em que estamos. Não é só uma escolha entre esconder ou expor, é também sobre quem se tornaremos depois, em qual lado da linha invisível decidiremos viver. O papel ainda não foi lido, mas já alterou tudo ao nosso redor. Minha filha parece menor, encolhida, como se quisesse caber dentro da própria bolsa. Eu me sinto maior e menor ao mesmo tempo, maior pelo instinto de proteger, menor pela impotência diante do inevitável. O Caixa, por sua vez, parece prisioneiro da própria função, carregando um fardo que não pediu, mas que agora pertence a ele tanto quanto a nós. E quando penso que a revelação finalmente virá, ele apenas ajusta o corpo, inspira novamente e permanece em silêncio. A expectativa cresce, o coração dispara, e a cena continua suspensa no ar, como se o tempo tivesse sido esticado até o limite. O que ainda não foi dito já nos atravessa, mas sei que, quando enfim for pronunciado, não haverá retorno. O Caixa finalmente solta o ar preso nos pulmões, e naquele instante, o tempo parece ceder. Não é um grito, não é uma revelação escandalosa. É apenas o som de uma voz comum, trazendo à tona aquilo que estava escondido. Mas esse gesto simples se transforma em algo muito maior, como se uma porta tivesse sido aberta e a claridade invadisse um cômodo que permanecia fechado há anos. Minha filha estremece. Eu também. E percebo que nada será igual depois desse momento. A nota, agora exposta, não é apenas papel. É um espelho que reflete escolhas, falhas e silêncios. Vejo as palavras impressas como marcas que não podem ser apagadas. Ao redor, o ar vibra com uma energia diferente, quase reverente, como se todos soubessem que testemunharam algo que ultrapassa o cotidiano. Não se trata mais de um simples mercado. É um palco de revelação, onde cada olhar se torna registro, cada gesto vira memória. Dentro de mim, nasce uma sensação inesperada. Não é apenas medo, tampouco alívio. É algo mais profundo, uma clareza que se instala devagar, como o sol que atravessa frestas de cortina. Percebo que, ao longo de toda a espera, o verdadeiro peso não estava apenas no segredo em si, mas em como escolhemos encará-lo. Há derrotas que nos quebram, mas também há verdades que, mesmo dolorosas, nos libertam. E essa libertação não é só minha. É também de quem acompanha, de quem se vê nessas palavras e reconhece nos detalhes da história pedaços da própria vida. As imagens não me deixam esquecer. Minha filha pequena correndo pelo quintal, a bolsa escolar escorregando pelo ombro, o sorriso aberto. A mesma menina que hoje tenta se esconder atrás da bolsa de mulher, encolhida pelo peso do que foi descoberto. Esse contraste me atravessa como uma lâmina. Mas também me lembra que o crescimento vem justamente desse choque. Infância e maturidade, erro e aprendizado, medo e coragem. Olho em volta e sinto que cada pessoa ali leva algo consigo. Alguns levarão fofocas, outros julgamentos. Mas também há aqueles que levarão reflexão. O que testemunharam não foi apenas a queda de uma fachada, mas a lembrança de que ninguém está imune às revelações que a vida reserva. E é nesse ponto que sinto que muitos, ao viverem comigo esse instante, se sentem movidos a deixar sua marca, um gesto silencioso de apoio, como quem curte, comenta ou escolhe permanecer para acompanhar de perto outras verdades que ainda virão.
É quase um pacto invisível entre quem fala e quem escuta, entre quem vive e quem observa. A respiração volta ao ritmo natural, mas o coração continua acelerado, porque sei que a transformação não está apenas no que foi revelado, mas no que isso significa daqui em diante. Carrego comigo uma cicatriz nova, mas também uma força renovada. O privilégio não está em escapar do peso das verdades, mas em atravessá-las de pé, mesmo quando a plateia espera a queda. É com esse sentimento que encerro dentro de mim a cena, não como uma derrota, mas como um marco. E, se você chegou até aqui, testemunhando cada detalhe, saiba que faz parte dessa travessia. Porque toda história que se compartilha se multiplica em quem a ouve, criando ecos que transformam. É por isso que convido você a deixar sua presença registrada, a comentar o que sentiu, a apoiar esse espaço e se inscrever para não perder as próximas jornadas. Cada gesto é um elo nessa corrente que nos mantém juntos. O caixa abaixa o olhar, a nota repousa finalmente no balcão, e o mundo ao redor volta a girar. Mas dentro de mim, algo permanece suspenso, gravado. Não somos mais os mesmos. E talvez seja exatamente essa maior revelação. Descobrir que, mesmo diante do peso do inesperado, ainda podemos sair diferentes, mais fortes e unidos pela experiência de ter estado aqui, lado a lado, nesse instante irrepetível.